O absurdo aconteceu. Soteldo fora do jogo contra o Cruzeiro. Quem mais fica de fora dessa partida importantíssima para o tricolor? Seja muito bem-vindo ao canal, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, também fazer a tua inscrição no canal e ativar as notificações. O Grêmio já está em Caxias do Sul, onde nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, encara o Cruzeiro no Estádio Centenário. O Grêmio como mandante, ainda fora da arena, mandando seu jogo em Caxias do Sul. E na chegada, aquilo que já se sabia aconteceu. O Soteldo está fora dessa partida, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Vamos primeiro falar sobre quem também fica de fora desse jogo. Rodrigo Eli. O Grêmio não fala se ele tem uma lesão, mas se fala em um desconforto muscular. Ele já ficou fora do jogo contra o Juventude porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele forçou esse amarelo, mas já sabia desse desconforto e ele segue fora contra o Cruzeiro, bem como Jeromel sendo preservado. Por quê? Porque ele vai fazer esse rodízio com o Kahneman. Kahneman e Jeromel provavelmente não vão mais jogar juntos pelo Grêmio devido à questão física. Então, o Kahneman volta, o Jeromel sai e o Kahneman está de volta a essa lista de relacionados. Quem também não foi a Caxias foi o Rafael Cabral. Rafael Cabral não foi por causa da falha contra o Juventude, o primeiro gol tomado no 3-0 para o Juventude, mas o Rafael Cabral ele pertence ao Cruzeiro, ele está emprestado e por isso não foi para Caxias do Sul para esta partida. Outro jogador que também não está relacionado é o Felipe Carbajo. Ele já não jogou contra o Juventude. O que o Renato disse foi que foi uma preservação e ele segue fora desse jogo devido a questões também físicas, desgaste físico por conta do uruguaio Felipe Carbajo. Eu falei que o Kahneman volta. Além do Kahneman, quem está de volta é o Marquezin. O Marquezin titular, pelo que o Renato falou, acabou rodízio, não tinha rodízio, era uma questão mais física. E o Marquezin deve ir para o jogo, a menos que o Renato surpreenda e escale o Kaique, que também está relacionado. Mas vamos dar uma olhada nessa lista de relacionados do Grêmio. Vamos lá então, ó. Goleiros, o Kaique e o Marquezin. Esse que está na imagem aí está voltando a ser relacionado. O Marquezin, quando é relacionado, não costuma ficar no banco. Então vai para o jogo e ainda bem, acabou a questão do rodízio. Os zagueiros são o Gustavo Martins e o Kahneman, que volta ao time, o Natan Felipe e o Rodrigo Caio. Nas laterais, o Igor Serrote, garoto da base que já vem sendo relacionado, João Pedro, o Mike e o Reinaldo. Os volantes são o Dodi, o Duqueiroz, o Edenilson, o PP, o Ronald e o Vila Sante. Os meias Cristaldo e Natan Pescador. E para o ataque as opções são um garoto da base Alisson, que fez a sua estreia contra o Juventude, entrando numa fogueira, o Galdino, o Gustavo Nunes, o Natan Fernandes e o Pavon. Bom, mas a principal ausência é o Jefferson Soteldo, ele que estava na Copa América, foi eliminado com a Venezuela para o Canadá nas quartas de final da competição, mas ganhou por parte do Grêmio uma liberação para tratar de assuntos familiares na Venezuela. Então, na segunda-feira, rolou nas redes sociais fotos do Soteldo com conhecidos na praia, né, em La Guaira, e isso pegou muito mal. O Soteldo não chegou a tempo do último treino, que foi realizado em Porto Alegre, no CT do Grêmio, na manhã desta terça-feira, e está fora do jogo. Não vai atuar. É um absurdo. O Grêmio, na situação em que se encontra, ok, que o jogador tem família, tem questões familiares, eu nem vou me basear tanto aí por essa foto na praia. Não sei o que ele estava fazendo ali, quem são aquelas pessoas, não sei se não são familiares dele, não sei se não tem algum problema e que uma foto sorrindo vá mascarar isso, mas independente, o Grêmio estava numa situação muito ruim e precisa do Soteldo, precisa ter o retorno desse jogador, que é importante para o grupo, porque o Grêmio não tem tantas opções assim, principalmente no ataque.
Então o Soteldo é um cara que pode jogar tanto no lugar em que o Cristaldo está atuando, que é um meia que está chegando mais na frente como atacante, pode jogar como ponta esquerda, que é onde ele vem jogando no Grêmio, ou como ele joga na seleção venezuelana, que é pela ponta direita. Então ele é a opção para pelo menos 3 funções do time do Grêmio. E essa liberação por parte da direção beira o absurdo. Então, a menos que se dê explicações, e como diz o Renato, a gente não sabe de tudo, né? Porque o Grêmio omite muita coisa. Então, a menos que se tenha uma explicação muito forte, é inacreditável que o Soteldo esteja fora desse jogo, né? E a direção podia falar, a direção podia se manifestar, ou então publicar alguma nota no seu site explicando o motivo da ausência do Soteldo, porque simplesmente dizer não foi liberado por questões familiares é muito vago. E para um time que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, olha, é inacreditável. É mais um papelão, uma pataquada, né, da direção do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro de 2024. E sem o Soteldo, com essa lista de relacionados que a gente viu há pouco, tem o provável time do Grêmio para encarar o Cruzeiro no Centenário às 6h30 da tarde desta quarta-feira. O Marquezinho voltando ao gol, João Pedro, o Gustavo Martins com o retorno do Kahneman e o Reinaldo, o meio-campo, o Dodi e o Vila Sante. Talvez possa voltar o PP na vaga do Dodi, dá para colocar aí uma dúvida. Mas Dodi, Vila Sante, Edenilson e na frente aquele trio formado pelo Pavon, pelo Cristaldo fazendo aquela função dupla e mais na esquerda o Gustavo Nunes. E a gente aproveita também para passar aqui a arbitragem do jogo. O árbitro vai ser o Bruno Arleu de Araújo, que é árbitro FIFA do Rio de Janeiro, auxiliado pelo Luiz Cláudio Regazzoni e pelo Carlos Henrique Alves Lima Filho, também do Rio de Janeiro, tendo o quarto árbitro o Lucas Casagrande do Paraná. E no árbitro de vídeo teremos o senhor Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Essa é a arbitragem para o jogo contra o Cruzeiro. Então é isso, e o que você achou dessa ausência do Soteldo? O que você achou do provável time do Grêmio? Será que dessa vez o Grêmio consegue voltar ao caminho das vitórias? Vai encarar o Cruzeiro no Centenário, 18h30, um horário diferente. Ingressos ainda seguem com aquelas promoções, o ingresso mais barato, para ver se a torcida atende aquele apelo do Renato de estar junto com o time. Só que tem uma coisa, né? Se o time não mostrar futebol, dificilmente o torcedor vai ser tão paciente assim. Deixa os teus comentários aqui no vídeo, curte o vídeo, também se inscreve no canal e ativa as notificações. A gente se fala, até mais!